Eles acharam que o barulho do mar ia esconder a conversa suja sobre me jogar num asilo. Sou Benedita, 71 anos, nascida e criada na Praia da Penha. Pensaram que a maré ia me levar, mas esqueceram que eu sou a dona do barco. O fim de tarde aqui na Paraíba tem um jeito manso de cair. O céu vai ficando cor de tangerina madura e o vento traz aquele cheiro forte de maresia misturado com o peixe frito da vizinhança. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava deitada na minha rede de varanda, aquela mesma rede de algodão cru que meu falecido marido, o Tião, comprou na feira de Tambaú faz mais de 30 anos. Os fios já estão esgarçados. A cor já não é a mesma, mas ela ainda me abraça do jeito que eu preciso. Eu estava com os olhos fechados, aproveitando o mormaço bom que vem da areia, balançando devagar. O portão de ferro enferrujado pelo salitre rangeu. Eu conheço o choro daquele portão como conheço a minha própria respiração. Eram eles, meu filho Marcos e a esposa dele, a Silvana. Eles não me chamaram. Não gritaram "ô de casa", como é o costume da nossa gente. Entraram na ponta dos pés, achando que a velha aqui estava no 10º sono. Às vezes, fingir que a gente está dormindo é a melhor maneira de acordar para a realidade. Continuei de olhos fechados, a respiração pesada, o peito subindo e descendo no compasso das ondas que quebravam lá na frente. Passaram por mim na varanda e foram direto para a cozinha. A minha cozinha, o lugar onde passei 40 anos da minha vida comandando a pensão mais respeitada dessa banda da praia. Ali, onde o chão de cimento queimado ainda guarda as marcas das minhas sandálias, eles começaram a cavar a minha cova. A voz da Silvana sempre teve um tom agudo que me arrepiava da espinha. É uma mulher que nasceu em berço de ouro na capital, que só usa roupa de grife e tem nojo de pisar na areia para não sujar os sapatos caros. "Marcos, eu não aguento mais esperar", ela sussurrou, mas o vento leste trouxe cada palavra direto para o meu ouvido. O corretor ligou de novo. "Os investidores de São Paulo estão loucos por esse terreno. Eles querem derrubar essa espelunca e subir um resort de luxo. São quase 3 milhões de reais, Marcos. 3 milhões. Meu coração deu um pulo no peito, mas meu corpo continuou imóvel na rede. 3 milhões. A casa da minha vida. O lugar onde limpei tanto peixe que minhas unhas nunca mais perderam o cheiro de limão e coentro. A espelunca que ela chamava era o teto que pagou a faculdade de engenharia do marido dela. A voz do Marcos veio em seguida. Um tom baixo, acovardado. Meu filho sempre foi um menino bom, mas frouxo. Deixou a mulher colocar uma coleira nele desde o dia em que casaram. Silvana, fala baixo. A mãe pode acordar. E outra coisa, a casa está no nome dela. Como é que a gente vai vender? Ela nunca vai aceitar sair daqui. Ela diz que as raízes dela estão enfiadas nessa areia. Ouvi o estalo da língua da minha nora. Aquele barulho de impaciência que ela sempre fazia quando eu oferecia mais um pedaço de bolo de macaxeira nas tardes de domingo. "Marcos, acorda para a vida", ela rebateu, a voz carregada de veneno. "A sua mãe já está caduca. Semana passada, ela não esqueceu a panela no fogo até queimar o fundo? A gente usa isso. O advogado já preparou a papelada. A gente diz que é um documento para o plano de saúde novo dela. Uma procuração de plenos poderes. Com a assinatura dela, a gente passa a casa para o seu nome, vende para a construtora e resolve a nossa vida. As nossas dívidas estão no pescoço, Marcos." Eu parei de balançar a rede. O vento pareceu congelar. O ar faltou nos meus pulmões. Não era só a venda da casa, era a traição, o golpe baixo, o sangue do meu sangue planejando me roubar debaixo do meu próprio teto. "E para onde a mãe vai?" Marcos perguntou. A culpa na voz dele era clara, mas não o suficiente para fazê-lo parar. "Para o Recanto das Garças", Silvana respondeu de pronto, como se já tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. "Fica lá em Cabedelo. É limpinho, tem enfermeira 24 horas. Ela vai ter companhia de gente da idade dela. Vai ser ótimo para ela, Marcos. E com uma parte do dinheiro da venda, a gente paga 5 anos adiantados lá e nem precisa se preocupar. A velha não vai durar mais do que isso de qualquer jeito." As palavras caíram sobre mim como uma rede de pesca cheia de chumbo. Recanto das Garças. Eu conheço aquele lugar. Fica na beira da estrada, longe do mar, longe de tudo. É um depósito de gente velha.
Uma vez, fui visitar a finada Dona Lourdes lá. O cheiro de urina misturado com desinfetante barato grudava na roupa da gente. As enfermeiras amarravam os velhos nas cadeiras de plástico para eles não andarem. Era para lá que meu filho queria me mandar, para apodrecer longe dos olhos dele enquanto ele gastava o dinheiro do meu suor. Uma lágrima quente escorreu pelo meu rosto, molhando o tecido áspero da rede. Mas não era uma lágrima de tristeza. Era de ódio. Um ódio frio, cortante, que eu não sentia desde que um fornecedor tentou me passar a perna na balança do peixe, 30 anos atrás. Lembrei de todas as madrugadas que acordei às 4 da manhã para comprar o melhor robalo fresco dos pescadores. Lembrei das panelas de barro fervendo com a moqueca, do calor do fogão industrial que queimava meus braços. Tudo isso para garantir que o Marcos tivesse um futuro. Fiquei viúva cedo. O mar levou o Tião numa tempestade de agosto. Fiquei sozinha com um menino de 5 anos e uma pensão caindo aos pedaços. Eu levantei essas paredes tijolo por tijolo. Eu juntei cada moeda. E agora, o menino que eu criei com a força dos meus braços estava na minha cozinha, concordando em me jogar no lixo como se eu fosse uma casca de camarão vazia. "Tá bom", ouvi o Marcos dizer num suspiro derrotado. "Pega o papel na bolsa. Vamos acordar ela e acabar logo com isso." Respirei fundo. O que é do homem o bicho não come, e a minha dignidade ninguém ia devorar. Não a Silvana. Não o Marcos. Limpei a lágrima com as costas da mão grossa e calejada. Estiquei as pernas, fiz a rede balançar e soltei um gemido alto, espreguiçando-me como quem acaba de voltar de um sono profundo. "Oh, meu Deus do céu, que calor é esse?" Falei alto, ajeitando o vestido de chita. Os passos deles na cozinha pararam na mesma hora. Ouvi o barulho de papel sendo amassado apressadamente. Levantei devagar, forçando um pouco mais a dor no joelho que eu sempre tive, fazendo questão de parecer mais frágil e cansada do que realmente estava. Fui caminhando até a porta da cozinha, arrastando meu chinelo de dedo. Eles estavam parados perto da mesa de madeira de lei. Silvana forçou um sorriso tão grande que achei que a cara cheia de botox dela ia rasgar. O Marcos estava branco que nem papel, olhando para o chão. "Sogrinha querida!" Silvana veio na minha direção, abrindo os braços. O perfume doce e caro dela me embrulhou o estômago, escondendo o cheiro bom do meu café que ainda estava na garrafa. "Acordamos a senhora? Que sono gostoso, hein?" "Ah, minha filha, velho dorme que nem passarinho, qualquer brisa acorda", respondi, abrindo um sorriso manso. "Marcos, meu filho, bença! Nem vi vocês entrarem. O portão tá precisando de graxa de novo." "Deus abençoe, mãe", ele murmurou, vindo me dar um beijo na testa. Os lábios dele estavam frios. O beijo de Judas. A gente veio fazer uma visita rápida, ver como a senhora está. Fui até a pia, peguei minha caneca de alumínio amassada e fui até o filtro de barro no canto da cozinha. Abri a torneirinha devagar. A água do filtro de barro é a melhor que tem. Fresquinha, com aquele gosto de terra boa que acalma a alma. Bebi um gole generoso, dando as costas para eles, ganhando tempo para organizar a guerra que começava ali. "Eu tô bem, meu filho. Só as juntas que reclamam quando o tempo quer virar para a chuva. Mas a cabeça tá boa, graças a Deus. Lembro de tudo, até do que não devia. Soltei a frase no ar, como quem não quer nada. Pelo canto do olho, vi o Marcos engolir em seco. A Silvana deu uma cotovelada discreta nas costelas dele. Ela pigarreou, abrindo a bolsa de couro chique que carregava a tiracolo. "Que bom que a senhora está bem, dona Ditinha." Ela usou meu apelido, tentando soar íntima. "É por isso mesmo que a gente veio." O Marcos estava super preocupado com a sua saúde. Sabe como é? Morar sozinha aqui nessa casa imensa, longe dos hospitais do centro. Ele fez uma surpresa para a senhora. Virei-me devagar, enxugando a boca com as costas da mão. "Surpresa? No meio da semana? Que milagre é esse?" Marcos deu um passo à frente, tirando um envelope pardo das mãos da mulher. As mãos dele tremiam um pouco. Covarde. Sempre foi covarde. "É, mãe. Eu consegui incluir a senhora num plano de saúde maravilhoso lá na empresa. Cobre tudo. Exame, internação, médico bom. A senhora não vai mais precisar ficar na fila do posto de saúde ali do bairro." Olhei para o envelope.
O papel que ia me roubar a vida estava ali dentro. Eu podia ter gritado. Podia ter jogado a água do filtro na cara daquela mulher metida à rica. Podia ter dado um tapa na cara do meu filho até a mão arder. Mas quem avisa amigo é, e eu não ia dar a eles o aviso da tempestade. O mar, quando recua muito, é porque o tsunami vem vindo. Eu ia deixar eles acharem que a água estava calma. Oxente, Marcos. Plano de saúde caro assim? E tu tem dinheiro para isso, meu filho? Com aquele tanto de prestação do carro novo que vocês compraram? Perguntei com a voz carregada de inocência. Silvana interveio rápido, não deixando o marido gaguejar. Imagina, sogrinha. Para a saúde da senhora, a gente dá um jeito. O importante é a sua tranquilidade. E a nossa também. A gente só precisa que a senhora assine uns papeizinhos para liberar o cadastro na seguradora. Coisa rápida. Ela tirou do envelope um maço de folhas presas por um clipe. O papel branco e liso, cheio de letrinhas miúdas. No topo, meus olhos, que nunca precisaram de óculos para ver de perto, pescaram a palavra em letras garrafais. Procuração pública. Meu estômago revirou de novo. A maldade estava ali, escrita no papel. Eles achavam mesmo que eu era uma ignorante, que a velha cozinheira não sabia ler documento, que eu ia assinar a minha sentença de morte num asilo só porque a nora sorriu. Deixa eu ver isso aí, minha filha. Estiquei a mão pegando os papéis. Segurei as folhas. O silêncio na cozinha ficou pesado. Só o barulho da geladeira velha roncando no canto quebrava a tensão. Silvana já estava com uma caneta azul estendida na minha direção, igual a um pescador oferecendo a isca para o peixe. Olhei para o papel. Fingi apertar os olhos. Afastei a folha, aproximei de novo. Fiz a melhor cara de quem não entende nada do que está vendo. Valha-me Deus, mas que letra formiguinha é essa? Falei balançando a cabeça. Não enxergo é nada disso aqui, Marcos. Onde foi parar o meu óculos de leitura? Não precisa ler, mãe. Marcos se apressou em dizer, a ansiedade tomando conta da voz dele. É só um contrato padrão do plano de saúde. Eu já li tudo. Tá tudo certinho. É só assinar lá na última página, onde tem o X. Ele tentou virar as páginas para mim, mas eu segurei o documento firme. Olhei para as minhas mãos. Fiz elas tremerem de propósito. Um tremor forte, balançando as folhas de papel. Ai, meu Jesus Cristinho! Gemi, massageando a mão direita com a esquerda. Minha filha, hoje a artrose tá me matando. O frio do mar ontem castigou meus ossos. Meus dedos estão duros que nem pau de aroeira. Não consigo nem fechar a mão para segurar a caneta. O sorriso da Silvana vacilou. A máscara de Nora Boazinha começou a rachar nos cantos da boca. Mas é só um rabisco, dona Ditinha. Qualquer assinaturazinha serve. A gente até segura a mão da senhora se precisar. Ela insistiu, a voz já subindo uma oitava, revelando a pressa, a ganância. Eu devolvi os papéis para ela, com um sorriso de desculpas, mas os olhos cravados nos dela. De jeito nenhum, Silvana. Minha assinatura é o meu nome. Meu nome tem valor. Não vou fazer um garrancho num documento importante do menino Marcos. E tem mais, eu perdi meus óculos. Deixa esses papéis aí na mesa da sala. Amanhã de manhã, com o sol alto, a dor na mão passa, eu acho os óculos, leio tudo bonitinho e assino com a letra mais linda que a professora Eunice me ensinou, lá no grupo escolar. Silvana abriu a boca para retrucar, mas Marcos interveio. Ele conhecia a mãe que tinha. Sabia que quando eu empacava igual mula velha, não adiantava puxar a corda. Tá bom, mãe, a senhora tem razão. Não precisa ter pressa, ele disse, lançando um olhar de aviso para a da esposa. A gente deixa aqui. Amanhã, no final do dia, a gente volta para buscar. A senhora descansa a mão. Isso, meu filho, amanhã é outro dia. Um dia de cada vez, como Deus manda. Respondi, virando as costas e voltando para a pia, pegando um pano de prato limpo para secar as mãos que não estavam molhadas. Vi pelo reflexo do vidro da janela ele se virando para sair. A frustração nos ombros da Silvana era evidente. Ela marchou para a porta da frente, os saltos batendo forte no chão de cimento. Marcos foi atrás, parecendo um cachorro enxotado. Fiquem com Deus! Cuidado na estrada! Gritei da cozinha, a voz doce, macia. Ouvi o portão enferrujado ranger de novo. O motor do carro caro roncou alto, cantando pneu na rua de terra batida. Eles foram embora. Fiquei sozinha no silêncio da minha casa.
Caminhei até a mesa da sala. O envelope pardo estava ali, jogado em cima da toalha de renda que eu mesma fiz de crochê. Tirei os papéis de dentro. Li cada linha, cada palavra que me tirava o direito sobre a minha casa, sobre as minhas contas no banco, sobre a minha própria vida. Passei a mão sobre a madeira da mesa. Lembrei do cheiro do meu marido, da risada do Marcos quando era pequeno, correndo por aquele quintal. Tudo aquilo estava manchado agora. A sujeira da ganância tinha entrado na minha casa. Eles achavam que a velha ditinha estava no fim da linha, que eu ia abaixar a cabeça e marchar para o matadouro sem reclamar. Engano deles. O sangue que corre nas minhas veias é grosso. É sangue de mulher que domou o mar, que alimentou o pescador valentão, que nunca precisou de homem para botar comida na mesa. Dobrei a procuração ao meio com calma. Eles queriam guerra. Eles iam ter. Mas eu não ia brigar gritando. Eu ia fazer do meu jeito. Por baixo das águas, no silêncio da maré alta. Quando eles percebessem o que estava acontecendo, a água já estaria no pescoço deles. Fui até o meu quarto, abri a gaveta de calcinhas na velha cômoda de jacarandá, puxei o fundo falso de madeira e olhei para a velha caderneta preta cheia de contatos e segredos antigos que ninguém sabia que existia. A caçada estava apenas começando. O cheiro de mofo bom daquela caderneta preta se misturou com a maresia que entrava pela fresta da janela de guilhotina do meu quarto. Sentei na beirada da cama de sucupira, a mesma onde o meu finado Tião deu o último suspiro, e passei o polegar pela capa de couro rachado. O material estava gasto, áspero, que nem a pele das minhas mãos depois de uma vida inteira, escamando peixe e lavando tacho de alumínio com sabão de cinza. Mas o que importava não era a lindeza do caderno, e sim o que estava guardado ali dentro. O mar lá fora roncava grosso, batendo nas pedras com aquela fúria de maré alta de lua cheia. Era o mar me lembrando que, por baixo dessa carcaça de velha de pernas cansadas, eu ainda era a Benedita, a ditinha da pensão, a mulher que nunca precisou de favor de homem nenhum para manter a cabeça erguida. Liguei o abajur de cúpula amarela que fica no criado mudo. A luz fraca iluminou a poeira dançando no ar. Coloquei meus óculos de leitura, aqueles mesmos que eu disse para a cobra criada da minha nora que tinha perdido, e abri a primeira página. O papel já estava amarelado, quase cor de palha de milho seca. A letra cursiva do Tião ainda estava lá, na primeira folha, escrita com caneta tinteiro preta no ano em que a gente abriu as portas para o mundo. Deus abençoe o suor do nosso rosto. Passei a mão sobre a caligrafia dele e senti um nó na garganta. O Tião era um homem de poucas palavras, mas de um coração que não cabia no peito. Quando o mar levou ele naquela tempestade maldita, muita gente na Praia da Penha achou que a pensão ia afundar junto. Diziam que uma viúva nova, com um menino pequeno agarrado na barra da saia, não ia dar conta de segurar os fornecedores, os pescadores bêbados e os clientes caloteiros. Eles não sabiam de que barro eu era feita. O luto não me fez deitar na cama para chorar. O luto me fez amarrar o cabelo num coque apertado, vestir meu avental de brim e ir para a beira do fogão virar a dona do meu próprio destino. Fui folheando a caderneta devagar. Cada página daquelas era um pedaço da história dessa cidade. Um pedaço da minha força que o Marcos, na sua ignorância de menino criado com leite com pera, achou que tinha evaporado com a minha idade. A pensão da ditinha não era só um lugar para encher o bucho de peixada e pirão. Nos anos 80 e 90, quando a capital ainda engatinhava e essa praia era só uma vila de pescadores esquecida pelo governo, o meu refeitório era o verdadeiro centro nervoso da política e dos negócios da Paraíba. O cheiro do meu refogado de cebola roxa, alho e coentro atraía feito imã. Prefeito, juiz, delegado, empresário de construção civil, todos eles vinham comer a minha moqueca de robalo. E quando o homem come bem e bebe uma cachaça de alambique envelhecida no barril de umburana, a língua solta. Eu nunca fui de fofoca, mas sempre fui de observar. Enquanto eu servia as travessas de barro fervendo, eu escutava. Eu vi o acordo para asfaltar a avenida principal ser fechado na minha mesa de canto. Eu vi juiz de direito chorar as mágoas de um casamento falido com a cara enfiada num prato de caranguejo. Eu vi vereador combinando o preço de loteamento de terra que nem era dele. Eu ouvia tudo, não dizia nada,
e anotava o que era importante na minha caderneta preta. Não para fazer chantagem, Deus me livre e guarde, mas porque o conhecimento é uma âncora que a gente joga no fundo do mar para o barco não virar quando o vento muda. E mais do que os segredos, eu anotava os favores. Quem tem fome e não tem dinheiro, não esquece de quem deu o prato de comida. Eu alimentei muita gente que hoje veste terno de seda e anda de carro importado. Eu perdoei muita dívida de estudante liso que hoje tem o nome na porta de escritório chique. Parei na página 42. O papel estava manchado com uma gota antiga de azeite de dendê. Ali estava o nome: Severino de Alencar. Dei um sorriso de canto de boca. O doutor Severino. Hoje, ele é o dono do maior cartório de registro de imóveis da região metropolitana. Um homem cujo carimbo decide o que é de quem nessa terra. Mas há 40 anos, o Severino era só um estudante de direito vindo do interior de Pernambuco, magro que nem um fiapo de manga, com os sapatos furados e a barriga roncando. Ele morava num quartinho nos fundos da praia e passava meses sem receber um tostão do pai. Durante 3 anos, o Severino almoçou e jantou na minha pensão. Eu botava sempre 2 conchas a mais de feijão verde no prato dele, para dar sustância. Quando ele se formou, não tinha dinheiro para comprar o terno da formatura. Fui eu que abri a latinha de moedas do caixa e dei na mão dele o dinheiro da roupa. Ele chorou, beijou a minha mão e jurou que, até o último dia de vida dele, a minha palavra seria uma ordem. Silvana e Marcos achavam que iam me passar para trás usando um pedaço de papel cheio de letrinhas miúdas. Achavam que eu ia entregar o teto que me cobria para um bando de engravatados de São Paulo construírem um resort de luxo. Eles não faziam ideia do ninho de marimbondo que estavam cutucando. A casa estava no meu nome. O terreno era meu. E para vender um grão de areia daquele quintal, o papel teria que passar pela mesa do doutor Severino. Continuei passando as páginas. Fui mapeando o meu exército silencioso. Achei o número do Inácio, hoje um delegado aposentado da Polícia Civil, mas que ainda manda e desmanda na delegacia do bairro. Lembrei de quando escondi o filho dele na minha despensa para não apanhar de uns valentões de um bairro vizinho. Achei também o contato da doutora Helena, uma advogada feroz que defende os direitos dos idosos na capital. A Helena aprendeu a nadar no Mar da Penha, segurando nas minhas mãos. Fechei a caderneta e coloquei sobre o peito. Respirei fundo. A dor da traição do Marcos ainda ardia forte, como limão espremido num corte aberto. Eu pari aquele menino. Eu passei noites em claro botando toalha molhada na testa dele para baixar a febre. Eu limpei chão de joelhos para pagar a faculdade de engenharia que ele tanto queria. E para quê? Para ele virar um homem frouxo, sem espinha dorsal, que não tem coragem de olhar nos olhos da própria mãe na hora de dar a facada nas costas. A culpa, no fundo, era minha. A gente quer proteger os filhos das pedras do caminho, pavimenta tudo com o nosso sacrifício, e esquece que é a sola grossa do pé que ensina o homem a caminhar direito. Marcos não tinha sola grossa. Era um menino de pés macios, comandado por uma mulher de coração de gelo. Mas quem pariu Mateus que balance? Se o meu filho tinha esquecido quem era a mãe dele, eu ia fazer questão de lembrar. E ia ensinar a maior e última lição da vida dele. O que é do homem, o bicho não come. E o que é da Benedita, ninguém toma no grito. A madrugada foi virando manhã. O céu escuro começou a desbotar, ganhando aquele tom de azul lavado, quase cinza, anunciando que o sol ia estourar logo mais. Os primeiros galos começaram a cantar nos quintais dos vizinhos mais antigos. A dor nas minhas juntas parecia ter sumido, engolida pela adrenalina que corria solta nas minhas veias. Levantei da cama com uma disposição que eu não sentia há uns 20 anos. Fui para a cozinha. A mesma cozinha onde, horas antes, aqueles 2 urubus planejaram a minha ida para o asilo. Acendi a boca do fogão com um palito de fósforo. O barulho do fogo lambendo o fundo da chaleira de alumínio me trouxe paz. Peguei o coador de pano, o pó de café forte que eu mesma torro e moo, e preparei a primeira bebida do dia. O cheiro do café invadiu a casa, espantando qualquer rastro do perfume enjoativo que a Silvana tinha deixado para trás. Peguei minha xícara de louça branca com a borda lascada, servi o café fumegante e fui até o móvel de cerejeira, na sala de estar. Ali descansava o meu telefone. Um aparelho de disco antigo, cor de marfim, pesado,
daqueles que a gente tem que girar os números até o final e soltar para ouvir o barulho das engrenagens. Eu nunca quis trocar por esses telefones sem fio que quebram com qualquer queda. Eu gosto das coisas que duram. Peguei o gancho. O sinal de linha bateu forte no meu ouvido. Coloquei a xícara na mesa, abri a caderneta preta na página do Dr. Severino e comecei a girar o disco. Um número de cada vez. 8 da manhã. Ele já estaria no cartório. O Severino nunca foi homem de dormir até tarde. O telefone chamou 2 vezes. Na terceira, a voz grossa e arrastada de cigarro atendeu do outro lado. Cartório do primeiro ofício, Severino de Alencar falando. Dei um gole no café puro, sem açúcar, sentindo o amargor descer, limpando a garganta. Doutor Severino, bom dia. O senhor já esqueceu o gosto do meu pirão de caranguejo ou a sua memória ainda serve para alguma coisa? O silêncio do outro lado da linha durou uns 3 segundos. Depois, uma gargalhada rouca e alta estourou no fone, daquelas que vêm do fundo da barriga. Dona Ditinha, pelas chagas de Cristo, mulher. Que alegria ouvir essa voz. A senhora acha que eu seria doido de esquecer a mulher que salvou a minha vida de morrer de inanição? Eu trocava qualquer banquete de bacalhau em Brasília por um prato da sua moqueca agora mesmo. A que devo a honra dessa ligação? Como é que estão as coisas na nossa Praia da Penha? A familiaridade dele me deu a certeza de que a bússola estava apontando para o lado certo. Não tinha formalidade entre nós. Tinha respeito. Tinha dívida de gratidão. A praia continua no mesmo lugar, Severino. O mar continua batendo nas pedras. Mas tem gente achando que pode mudar o curso da maré sem pedir licença para quem é dona do barco. Falei, baixando o tom de voz, deixando a brincadeira de lado e entrando no assunto sério. Ele percebeu a mudança de imediato. A voz dele perdeu a risada e assumiu aquele tom de homem de negócios que resolve problemas antes do almoço. O que foi que aconteceu, dona Benedita? Quem é o atrevido que está incomodando a senhora? Diga o nome que eu mando a polícia bater na porta em meia hora. A polícia não resolve isso, meu filho. É cobra criada dentro de casa. É o Marcos e a mulherzinha dele. Contei tudo. Não economizei nas palavras. Contei da visita surpresa no fim da tarde. Contei da conversa que ouvi escondida na rede da varanda. Falei dos 3 milhões de reais, do resort de luxo, dos investidores de São Paulo. E, o que mais doía, falei do Recanto das Garças. Falei do asilo. Do plano de me trancar num quarto com cheiro de urina velha e esperar a morte chegar, enquanto eles rasgavam a minha história para pagar dívida de madame. Ouvi a respiração do Severino ficar pesada do outro lado da linha. O homem devia estar apertando o telefone com força. Que canalice, meu Deus do céu! Ele murmurou, a voz mastigando a raiva. O Marcos perdeu o juízo de vez. Deixar aquela perua deslumbrada fazer uma coisa dessas com a senhora. Ditinha, me escute. A senhora não assinou nada, não é? Claro que não, Severino. Eu me fiz de besta. Disse que estava com dor de artrose nas mãos e que tinha perdido os óculos. A procuração que a megera trouxe está aqui na minha mesa da sala, esperando eu assinar hoje no fim do dia, quando eles vierem buscar o papel. Rasgue isso, jogue no lixo, queime e jogue as cinzas no mar. Ele quase gritou, a veia de tabelião saltando na voz. Essa procuração de plenos poderes dá a eles o direito de vender a casa, raspar a sua conta no banco, pegar sua aposentadoria e até decidir sobre a sua saúde. É uma sentença de morte em vida. Eu vou mandar o meu motorista aí agora mesmo para buscar a senhora. A senhora vem para cá, a gente revoga qualquer documento, entra com uma medida protetiva e... Calma, Severino. Interrompi, a voz mansa, mais firme que nem estaca de aroeira. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas se a gente joga a pedra no mar com muita força, a água espirra na cara da gente. Se eu fizer um escândalo agora, eles vão recuar, vão inventar uma desculpa, chorar lágrimas de crocodilo e dizer que foi mal entendido. E amanhã ou depois, quando eu der as costas, eles tentam de novo, dessa vez por meios piores. Eles podem tentar me interditar na justiça, dizer que eu estou caduca de verdade. O silêncio voltou. Severino sabia que eu tinha razão. Ele via essas brigas de família por herança todos os dias no cartório. O dinheiro transforma sangue em veneno rápido demais. E o que a senhora quer fazer, minha mãe? Ele perguntou. O
o respeito voltando a comandar a conversa. Eu quero assinar, respondi, sorrindo para a parede da sala. Assinar? A senhora perdeu o juízo? Não, Severino. Eu quero que você prepare uns papéis para mim. Documentos verdadeiros, com a minha assinatura de verdade. Eu vou deixar eles acharem que ganharam. Vou deixar a Silvana comemorar, vou deixar o Marcos achar que limpou a barra dele. Eles vão morder a isca com tanta fome que o anzol vai rasgar o estômago deles de dentro para fora. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Preciso de um documento que faça tudo o que eles querem fazer, virar pó. Um documento que passe a minha casa, o meu dinheiro e a minha vida para um lugar onde a mão suja daquela mulher nunca vai conseguir alcançar. Expliquei a minha ideia passo a passo. Falei da fundação, falei das cláusulas de usufruto vitalício, falei das restrições de venda. Severino me escutou com uma atenção religiosa. Quando terminei de falar, ouvi um assobio baixo do outro lado da linha. Dona Benedita do Céu, a senhora é a mulher mais perigosa dessa Paraíba inteira. A senhora não está só cortando as asas deles. A senhora está arrancando a árvore inteira pela raiz. Eles que plantaram vento no meu quintal, Severino, agora vão ter que aguentar a tempestade. Você consegue preparar esses documentos para mim até o meio-dia? Eu pego um táxi e vou até o centro assinar tudo no seu cartório, com firma reconhecida e testemunha. E de quebra, levo uma quentinha com a minha moqueca que eu sei que você gosta. Para a senhora, eu viro esse cartório de cabeça para baixo em 2 horas. Venha, eu mesmo vou preparar cada linha desse contrato. Obrigada, meu filho. Deus lhe pague. Falei, sentindo o peito leve. A senhora já me pagou tem 40 anos, Ditinha. Estou lhe esperando. Bati o telefone no gancho. A engrenagem fez o barulhinho final de sino. Olhei para a mesa de centro. O envelope pardo que a Silvana tinha deixado ali parecia inofensivo agora. Uma arma descarregada nas mãos de uma criança boba. Caminhei até a janela e abri as 2 folhas de madeira de par em par. O sol estava nascendo bonito, pintando a água do mar de Penha de um dourado que valia muito mais que os 3 milhões de reais daqueles engravatados. Respirei o ar salgado, enchendo os pulmões de vida. Eles acharam que eu estava pronta para ser varrida para debaixo do tapete de um asilo imundo. Mas a velha aqui não era poeira. A velha era o próprio furacão se levantando, e a ventania estava apenas começando. O cheiro do alho dourando no azeite doce é o melhor remédio que existe para curar a alma de qualquer desgosto. Botei a panela de barro de estimação na boca maior do fogão. Aquela panela grossa, preta de tanto fogo que já levou na vida, que guarda o tempero de 40 anos de história. Piquei a cebola roxa, o tomate maduro, o pimentão verde e amarelo. A faca batia na tábua de madeira num ritmo ligeiro, o ritmo de uma mulher que estava afiando as próprias garras. Eu não ia me apresentar no cartório do Dr. Severino de mãos abanando. Separei as melhores postas de robalo que o pescador Duda tinha deixado na minha porta de madrugada, reguei com limão galego e sal grosso. Quando o refogado começou a chorar na panela, joguei o peixe, cobri com o leite de coco grosso que eu mesma tinha ralado e espremido no pano e finalizei com um fio generoso de azeite de dendê e um punhado de coentro fresco. A cozinha inteira recendeu. Aquele era o cheiro do meu império. O cheiro que o Marcos, meu próprio filho, queria trocar pelo cheiro de desinfetante de asilo. Enquanto a moqueca apurava, fui para o quarto me arrumar. Não vesti roupa de velha derrotada. Tirei do fundo do armário o meu vestido de linho misto, cor de areia molhada, bem engomado. Coloquei meu colar de pérolas de água doce, um pingo de ruge nas bochechas que o tempo marcou com rugas de tanto sorrir para a cliente, e calcei minha sandália de couro fechada. Olhei no espelho do guarda-roupa. A mulher me olhando de volta não era a caduca que a Silvana descreveu. Era a Benedita, a dona da pensão da Penha. Ajeitei a moqueca quente numa embalagem térmica bem vedada, peguei minha bolsa preta de alça e tranquei o portão de casa. O Damião, taxista de confiança que me conhece desde que usava calças curtas, já estava me esperando na rua de terra. Bom dia, dona Ditinha. A senhora tá nos trinques hoje, hein? Vai pra festa? Ele perguntou, abrindo a porta do carro velho, mais limpo que dava gosto. Vou pra guerra, Damião.
Toca lá pro centro, pro cartório do Severino, e vai devagar que eu tô levando ouro líquido aqui no colo, respondi, ajeitando a térmica. A viagem até o centro de João Pessoa levou quase 1 hora. O calor já começava a embaçar os vidros do táxi, e o movimento da cidade grande sempre me dava uma tontura de leve. Eu via os prédios altos de vidro subindo, onde antes era só mangue e coqueiral, e pensava na ganância daquele povo de São Paulo. 3 milhões para botar minha casa no chão. Eles não entendem que tem chão que é sagrado, que tem parede que respira a alma da gente. Quando cheguei no cartório, o lugar estava lotado. Uma fila que dava volta no quarteirão, gente suando, menino chorando, despachante com pasta debaixo do braço gritando o nome. Mas assim que pisei no tapete da entrada, um rapaz engravatado de crachá no peito veio quase correndo na minha direção. "A senhora é a dona Benedita?" perguntou o ofegante. "Sou eu mesma, meu filho. Por favor, acompanhe-me." O doutor Severino mandou parar tudo esperando a senhora. Fui passando pela fila, sentindo os olhares nas minhas costas. Fui levada para os fundos, longe do barulho, até uma porta de madeira dupla, pesada. O rapaz abriu. A sala do Severino era maior que a minha casa inteira, cheia de estantes de livros com capa de couro, um ar-condicionado gelado que arrepiava a nuca e uma mesa de jacarandá maciço. Atrás da mesa, o menino magricela que eu alimentava com feijão verde, agora era um senhor de cabelos brancos, terno de casimira e óculos de tartaruga. Assim que ele me viu, levantou num pulo. O rosto dele se iluminou com um sorriso que apagou todos os anos que a gente ficou sem se ver. Ele deu a volta na mesa, abriu os braços e me deu um abraço apertado, daqueles que estalam os ossos das costas. "Minha rainha da penha, que saudade de tinha!" ele falou com a voz embargada. "Tá bem de vida, hein, Severino? Mas ainda tá magro, trouxe um negócio para forrar seu estômago." Falei, colocando a bolsa térmica na mesa dele. Ele abriu a tampa. O cheiro da moqueca invadiu o ar-condicionado chique. Severino fechou os olhos e respirou fundo, igual menino diante de doce. Meu Deus do céu! Isso aqui vale mais que escritura de mansão no altiplano. Eu vou comer isso de joelhos no almoço. Mas antes, vamos resolver a sua vida. Sente-se aqui, dona Ditinha. Sentei na poltrona macia. Severino pegou uma pasta de couro e tirou um monte de papéis impressos. A expressão dele mudou. O sorriso deu lugar ao tabelião implacável. Eu não dormi direito pensando na canalice do seu filho, Ditinha. Preparei exatamente o que a senhora me pediu pelo telefone, mas com uma blindagem jurídica que nem o Supremo Tribunal Federal consegue quebrar. Ele espalhou 3 documentos na minha frente e começou a explicar, apontando com uma caneta tinteiro dourada. Primeiro documento: uma escritura pública de doação com reserva de usufruto vitalício e cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Fiz uma careta. Traduza isso para o português de quem estudou só até a 4ª série, Severino. Ele deu um sorriso de canto. Significa o seguinte: a senhora está doando o seu terreno e a sua casa para a Associação dos Pescadores e Rendeiras da Praia da Penha. A mesma associação que a senhora ajudou a fundar lá nos anos 80. A propriedade passa a ser deles. Mas, e aqui está o pulo do gato, a senhora tem o usufruto vitalício. Ou seja, a senhora manda na casa, mora na casa e administra a casa até o seu último suspiro. Ninguém, nem o presidente da República, pode tirar a senhora de lá. E o Marcos? Perguntei, o coração batendo forte no peito. O Marcos chupa o dedo, Severino respondeu, seco. Com a cláusula de inalienabilidade, a casa não pode ser vendida, nem alugada, nem dada como garantia de dívida por ninguém. Os investidores de São Paulo podem oferecer 10 milhões de reais. Não tem negócio. A casa está fora do mercado para sempre. E, como o Marcos é casado em comunhão de bens com a perua da Silvana, a cláusula de incomunicabilidade garante que a família dela nunca vai botar as garras sujas nem num tijolo daquela pensão. Senti uma vontade de chorar, mas engoli seco. A justiça estava sendo feita. E o dinheiro no banco? Perguntei. Segundo documento. Ele puxou a outra folha. Uma transferência de fundos para uma conta fiduciária, vinculada à mesma associação, onde a senhora é a única tesoureira assinante. Eu já mandei um ofício para o seu gerente do banco hoje cedo.
O grosso do seu dinheiro, aquele que a senhora guardou a vida toda, já não está mais na sua conta corrente pessoa física. Ficou lá só o suficiente para a senhora pagar a água, a luz e comprar o pão de cada dia. Se a Silvana for com a procuração no banco amanhã, vai achar que a senhora é mais lisa que sabonete em banho de quartel. Eu ri. Uma risada gostosa, aliviada, que ecoou na sala imensa. E o terceiro papel? Apontei para a última folha. Esse é a cereja do bolo, Ditinha. Uma diretiva antecipada de vontade. O famoso testamento vital. Aqui diz que, caso a senhora adoeça, perca a lucidez ou precise de cuidados médicos, as decisões sobre a sua saúde e internação serão tomadas exclusivamente pela doutora Helena, aquela advogada que a senhora conhece bem, e por mim. O Marcos perde qualquer poder legal de decidir onde a senhora vai morar ou ser tratada. O Recanto das Garças vai ter que arrumar outra vítima. Olhei para o Severino. As mãos daquele homem, que um dia tremiam de fome na minha mesa, agora desenhavam o meu escudo e a minha espada. Onde eu assino, meu filho? Falei, pegando a caneta dourada que ele me estendia. Em todas as páginas, dona Ditinha. Com força, eu assinei. Minha mão não tremeu. Minha letra saiu redonda, firme, orgulhosa. Benedita da Silva. Cada traço no papel era um prego no caixão da ganância do meu filho. Quando terminei, Severino bateu os carimbos. O barulho alto do metal contra o papel era música para os meus ouvidos. São 11h40 da manhã, Severino disse, olhando no relógio de pulso. Tudo isso já está registrado no sistema do cartório e tem fé pública a partir deste segundo. O que quer que o Marcos faça a senhora assinar hoje à tarde, não vale nem o preço da tinta da caneta. A procuração deles é sobre bens que já não existem no seu nome e poderes que já foram revogados por este documento anterior. Severino, que Deus lhe pague em dobro. Ele já pagou, Ditinha. Agora, vá para casa. A senhora tem um teatro para encenar. Voltei para a Praia da Penha com o sol a pino. O mar estava de um azul que ardia os olhos. Paguei o Damião, entrei em casa e tranquei o portão. Fui direto para o quarto. Tirei o vestido de linho, guardei o colar de pérolas. Era hora de deixar a Benedita de lado e vestir a velha caduca e inútil que eles tanto queriam. Vesti um roupão de algodão desbotado, daqueles que a gente usa quando está com febre. Peguei um pote de Vic Vaporub na gaveta do banheiro e esfreguei um pouco no pescoço e no peito. Aquele cheiro forte de cânfora e eucalipto é o cheiro universal de velha doente. Desarrumei meu coque, deixando uns fios brancos soltos, caídos no rosto. Fui até a estante da sala, peguei meus óculos de leitura, passei o dedo sujo de poeira nas lentes para deixar a visão embaçada e coloquei na ponta do nariz. Ajeitei o envelope pardo da procuração deles na mesma posição em que tinham deixado na mesa. Sentei na minha cadeira de balanço de palhinha, de frente para a porta, peguei um terço de madeira nas mãos e comecei a desfiar as contas, balançando para frente e para trás. O relógio de parede marcou 5h30 da tarde. O céu começava a ganhar aquele tom alaranjado do fim do dia. O mar roncava lá no fundo. E, pontual como a morte, o portão de ferro enferrujado gemeu. Os passos deles no quintal eram apressados. A ansiedade era uma faca afiada na mão dos dois. A porta da frente abriu sem eles baterem. A falta de respeito já era declarada. "Ô de casa, sogrinha!" A voz esganiçada da Silvana cortou o silêncio. Parei de balançar a cadeira. Fiquei de cabeça baixa, de olhos fechados, murmurando as últimas palavras de uma Ave Maria inventada. "Mãe, a senhora tá bem?" Marcos perguntou, a voz um pouco assustada com a penumbra da sala e o cheiro forte de Vic. Levantei a cabeça devagar, piscando os olhos por trás das lentes embaçadas, forçando uma expressão de confusão. "Marcos, é você, meu filho?" "Ai, Nossa Senhora! Que susto! Eu acabei cochilando aqui rezando o terço. A senhora está doente, dona Ditinha? Que cheiro de remédio é esse?" Silvana perguntou, parando a 2 passos de mim, cobrindo o nariz com a mão cheia de anéis, com nojo do cheiro de cânfora. "É o peito, minha filha." Um chiado que amanheceu me cortando a respiração. A velhice é uma cruz pesada. As pernas não aguentaram, nem deu varrer o terreiro hoje. Passei o dia inteiro sentada aqui, esperando a hora passar.
Vi os olhos da Silvana brilharem de satisfação. Para ela, eu estar doente era a confirmação de que o plano do asilo era perfeito. Ela trocou um olhar rápido e cúmplice com o Marcos, o olhar de urubus em volta da carcaça. Pois é para isso mesmo que a gente veio, mãe. Marcos se adiantou, forçando um sorriso simpático. O plano de saúde. A gente precisa dar entrada na papelada hoje ainda para liberar as suas consultas. A senhora achou os óculos? Apontei com o dedo trêmulo para o meu próprio rosto. Achei, meu filho. Estava perdido debaixo do travesseiro. A cabeça da gente vai ficando fraca. A gente esquece onde põe as coisas. Silvana não perdeu tempo. Foi até a mesa de centro, pegou o envelope pardo e tirou as folhas da procuração pública. Ela estava tão desesperada que nem percebeu que a toalha de renda por baixo do envelope estava em uma posição levemente diferente de ontem. Ela me entregou o calhamaço de papéis e uma caneta esferográfica azul, daquelas baratas de plástico. A caneta do cartório era de ouro. A da traição era de plástico vagabundo. Aqui, sogrinha, é só assinar no final da última página. Tem um is grandão marcando o lugar. Não tem erro, ela falou, a voz doce escorrendo veneno. Peguei os papéis. Minha mão direita tremia, um tremor que eu pratiquei a tarde inteira. Segurei as folhas perto do rosto, fingindo tentar ler pela lente suja. São. Soletrei devagar, mastigando cada sílaba como se fosse caco de vidro. O que é isso de plenos poderes, Marcos? Eu não entendo essas palavras difíceis dos advogados. Marcos engoliu a seco. Ele olhou para o chão. O covarde não conseguia olhar nos meus olhos para mentir. É linguagem padrão, mãe. Plenos poderes para o plano de saúde poder marcar os exames da senhora, autorizar cirurgia se precisar, essas coisas. É tudo para cuidar da senhora. Confia em mim. Eu sou o seu filho, não sou? Eu jamais faria algo para prejudicar a senhora. Aquelas palavras bateram no meu peito, mas bateram na armadura de aço que eu tinha forjado de manhã. Eu sou seu filho. O sangue não justifica o golpe. Eu sei, meu filho. Você é a única coisa que me restou na vida. Se eu não confiar em você, vou confiar em quem? Falei, afinando a voz, fazendo um teatro digno de novela das 8. Silvana já estava batendo a ponta do sapato de salto no chão, impaciente. Então assina logo, dona Ditinha, que o corretor do Seguro-Saúde fecha o escritório às 6. A gente tem que correr. Abaixei os papéis no colo. Encostei a ponta da caneta azul no lugar marcado com o X. Respirei fundo. O silêncio na sala era tão absoluto que eu podia ouvir a respiração acelerada dos dois. Eles estavam salivando. Minha mão começou a tremer com mais força. Encostei a tinta no papel. Fiz a primeira letra. Um B torto, garranchado, feio. Fui arrastando a caneta devagar, desenhando letras trêmulas que subiam e desciam fora da linha. Benedita da Silva. Uma assinatura de gente doente, fraca, derrotada. Exatamente o que eles queriam ver. Assim que tirei a caneta do papel, Silvana avançou como um gavião. Ela puxou as folhas do meu colo com tanta pressa que quase rasgou a beirada do documento. Ela olhou para a assinatura. O sorriso que abriu no rosto daquela mulher foi a coisa mais feia e diabólica que eu já vi na vida. Perfeito! Ela quase gritou. Marcos, guarda na pasta, rápido! Marcos pegou os papéis, colocou na pasta de couro que trazia debaixo do braço e fechou o zíper. Ele soltou o ar pesado dos pulmões, como quem tira um piano das costas. O alívio do bandido que acha que o roubo deu certo. Obrigado, mãe. A senhora vai ver. A sua vida vai mudar para melhor agora. Vai ter enfermeira, conforto, não vai mais precisar se preocupar com limpar a casa, com nada. A senhora vai finalmente descansar. Marcos disse colocando a mão no meu ombro. A mão dele estava suada, fria. Deus te ouça, meu filho. Eu só quero paz agora. A gente tem que ir, sogrinha. Amanhã a gente volta com as novidades. Silvana jogou um beijo no ar, virou as costas e marchou para a porta, rebolando a vitória nas saias caras. Marcos me deu um último olhar estranho, um misto de culpa e pressa, e foi atrás dela. Cuidado na estrada, falei com a voz fraca. Eles saíram. O portão bateu forte.
O carro arrancou cantando pneu na areia, levantando poeira, levando embora a procuração que não servia nem para limpar a sujeira do cachorro no quintal. Levantei da cadeira de balanço. Não sentia dor nenhuma. Tirei os óculos sujos e joguei na mesa. Fui até a janela e vi a poeira do carro dele sumindo na curva da estrada de terra, na direção do centro da cidade. Eles estavam indo comemorar. Iam abrir champanhe, ligar para os investidores de São Paulo, fazer planos com um dinheiro que nunca iam ver, vender uma casa que não era mais minha para ser vendida. Passei a mão no rosto, limpando o suor frio do teatro que eu acabei de fazer. O pescador sabe que não basta jogar a isca na água. Tem que deixar o peixe morder, tem que deixar ele puxar a linha, achar que está nadando livre com a comida na boca, para só então dar o puxão e rasgar a garganta do bicho. Eles engoliram o anzol até o estômago. E a vara, quem segurava, era eu. 2 dias. Esse foi o tempo que a ganância levou para fermentar no coração daquela gente. 2 dias de um silêncio que parecia o fundo do mar antes de uma ressaca braba. Eu não saí de casa. Fiquei varrendo o meu quintal, sentindo a areia grossa debaixo da sola do pé, olhando para as paredes da minha pensão e lembrando de cada gota de suor que derramei para levantar aquele império de cimento e telha de barro. O apressado come cru, dizia o meu finado Tião, e eu estava cozinhando a minha vingança em fogo bem baixinho. O sábado amanheceu com um sol de rachar mamona, o céu da Paraíba não tinha uma nuvem, e o mar estava daquele verde que dói nos olhos de tão bonito. Acordei às 5 da manhã. Não vesti roupão velho, nem passei Vick no peito. Tomei um banho frio para acordar o sangue, penteei meus cabelos brancos num coque apertado com grampos de aço e vesti minha melhor saia de fustão e uma blusa branca engomada. Coloquei meus brincos de argola de ouro, os mesmos que usei no batizado do Marcos. Fui para a cozinha e preparei um banquete. Fiz um cuscuz de milho no cuscuzeiro de alumínio, daquele que fica fofinho, desfiando. Fritei nacos de charque na manteiga de garrafa, assei fatias grossas de queijo coalho na chapa até ficarem com aquela casquinha morena e passei um bule de café forte no coador de pano. A casa inteira cheirava a fartura, cheirava a respeito. Às 8 horas da manhã, o portão bateu mansinho. Fui abrir. Era o doutor Severino, vestindo uma camisa de linho impecável, acompanhado de uma mulher alta, de terno claro, cabelo cortado na régua e uma pasta executiva de couro cru nas mãos. Era a doutora Helena. A menina que vivia correndo com os pés sujos de areia no meu refeitório, agora era uma das advogadas mais temidas da capital. Bom dia, dona Ditinha. A bênção. Helena disse, me dando um abraço apertado que cheirava a perfume de gente rica, mas com o mesmo calor humano de antigamente. Deus te abençoe, minha filha. Entrem. O cuscuz está fumegando. Convidei, abrindo espaço. Eles sentaram à minha mesa comprida de madeira maciça. Severino comeu que nem um rei, repetindo o charque 2 vezes. Helena tomou o café preto em pequenos goles, repassando os papéis que tirou da pasta. A gente conversou baixo, afinando os instrumentos para o baile que ia começar. 9h30 da manhã. O barulho de pneus grossos esmagando a areia da rua de terra anunciou que o diabo tinha chegado para cobrar a conta. Não era um carro só, eram 2. Um jipão importado, preto, brilhando tanto que ofuscava a vista, e o sedã prata do Marcos logo atrás. Fiz um sinal com a cabeça para o Severino e a Helena. Eles pegaram as xícaras e foram para a cozinha, ficando fora da visão de quem entrava pela sala. Eu fiquei sentada na cabeceira da mesa, as mãos repousadas sobre a madeira, as costas retas como uma tábua de passar roupa. A porta da frente foi aberta sem ninguém bater. A falta de educação era a marca registrada da minha nora. Silvana entrou primeiro. Parecia que ia para uma festa de gala no meio da praia. Usava um vestido de seda estampada, óculos escuros imensos cobrindo metade da cara e saltos Anabela que batiam forte no chão de cimento queimado. Atrás dela, vieram 2 homens de terno escuro, gravata apertada e o rosto vermelho de suor. Eram os engravatados de São Paulo. Gente que não entende que na beira do mar não se usa lã. Por último, entrou o Marcos. Ele carregava uma caixa de papelão desmontada e um pacote de sacos de lixo preto. O meu filho vinha embalar a minha vida em sacos de lixo. Pode ir entrando, Dr. Ricardo.
Não repara a bagunça. Essa casa é muito velha. Tem esse cheiro de mofo misturado com peixe que não sai por nada. Silvana foi falando alto, gesticulando como se fosse a dona do mundo. Aquela parede de cobogó ali, a gente vai botar no chão amanhã mesmo. Vai abrir a vista para o mar. O projeto do resort vai ficar maravilhoso nesse terreno. O tal do Ricardo, um homem calvo com uma pasta prateada na mão, olhava ao redor avaliando tudo com o nariz empinado. O terreno é espetacular, dona Silvana. Quase 1.000 metros quadrados de frente para a praia. Os investidores estão muito ansiosos para assinar a escritura de compra e venda hoje mesmo e transferir os 3 milhões. Onde está a proprietária para... Ah, bom dia! Ele finalmente me viu sentada na cabeceira da mesa, silenciosa, observando o circo. Silvana tirou os óculos escuros e me encarou. Ela forçou aquele sorriso de plástico de sempre, mas os olhos dela brilharam com uma maldade pura. Olha só, sogrinha, acordou bem disposta hoje? Tomou banho, se arrumou toda. Que beleza! É bom mesmo, porque hoje é o grande dia da sua viagem. Marcos parou do lado dela, os olhos fixos no chão, segurando os sacos de lixo. Viagem, Silvana? Que viagem é essa que eu não fui avisada? Perguntei, a voz saindo mansa, encorpada, sem um pingo do tremor que eu fingi ter dias atrás. Ela deu uma risadinha debochada e virou para o Marcos. Marcos, vai lá no quarto da sua mãe. Pega umas 3 mudas de roupa daquelas menos feias, escova de dente, as calcinhas dela e bota no saco. A van do Recanto das Garças chega 12:00 para buscar ela. Não precisa levar muito cacareco, porque lá eles dão uniforme para os idosos. Anda, vai logo. O sangue ferveu nas minhas veias, mas o meu rosto continuou uma rocha. Marcos deu um passo em direção ao corredor dos quartos. Se você der mais um passo dentro da minha casa com esse saco de lixo na mão, Marcos, eu quebro as suas 2 pernas com o cabo de vassoura e você vai para o asilo no meu lugar. Minha voz estalou no ar feito um chicote de couro cru. O silêncio desabou na sala. Foi tão pesado que dava para ouvir o barulho das ondas quebrando lá fora. Marcos paralisou no lugar, branco feito folha de papel. Silvana arregalou os olhos, o sorriso sumindo da boca cheia de botox. O paulista de terno olhou de um para o outro, confuso. Que brincadeira é essa, dona Ditinha? A senhora tá caduca de novo? Silvana rosnou, perdendo a paciência. Acabou o teatrinho. A casa está vendida. O doutor Ricardo está aqui para assinar os papéis. A senhora assinou a procuração ontem. Nós temos plenos poderes sobre tudo. A senhora não manda mais nem no que come. É mesmo? Levantei devagar da cadeira. Apoiei as 2 mãos na mesa e encarei a mulherzinha do meu filho. Ó, e cadê esse papel mágico que te deu o mundo de presente, Silvana? Ela abriu a bolsa de grife com violência, puxou o envelope pardo e tirou as folhas que eu tinha assinado com aquele garrancho trêmulo. Ela balançou o documento no ar, esfregando a vitória na minha cara. Está aqui, assinado e reconhecido. Eu mesma fui no cartório ontem no fim da tarde e validei a sua assinatura por semelhança. Eu e o Marcos somos os seus procuradores legais. A senhora é legalmente incapaz a partir de agora. O doutor Ricardo pigarreou, ajeitando a gravata. Bem, se a documentação está em ordem, eu peço que os procuradores assinem o contrato de venda para que eu possa liberar a transferência do dinheiro. Não vai transferir nem um centavo furado, moço. Cortei a fala do engravatado. Porque quem tenta vender o que não é seu vai parar na cadeia. Silvana deu uma gargalhada alta, histérica. Cala a boca, velha maluca. Marcos, tira a sua mãe daqui. Leva ela para a cozinha e tranca a porta até a van do asilo chegar. Marcos engoliu em seco, olhou para mim e tentou se aproximar, com as mãos estendidas como se fosse acalmar um bicho solto. Mãe, por favor, não faz escândalo na frente dos compradores. A senhora assinou, a senhora concordou. Eu não concordei com nada, seu traste. Bati a mão espalmada na mesa, fazendo as xícaras pularem. Eu deixei vocês acharem que eram mais espertos que a mulher que limpou peixe 30 anos para pagar a sua faculdade. Vocês acham que a Benedita da pensão se dobra para uma procuração de meia tigela? Foi a deixa perfeita. Da porta da cozinha, os passos firmes ecoaram. Severino e Helena entraram na sala. Severino limpava os lábios com um guardanapo de pano, a postura de autoridade máxima transbordando pelo terno alinhado. Bom dia, senhores.
A voz grossa do Severino preencheu o espaço. O Dr. Ricardo, o comprador de São Paulo, arregalou os olhos. A cor fugiu do rosto dele na mesma hora. Qualquer homem de negócios que trabalhasse com imóveis na Paraíba sabia muito bem quem era aquela figura. Dr. Severino de Alencar? O tabelião titular do primeiro ofício? Ricardo gaguejou, a arrogância sumindo num piscar de olhos. O que o senhor faz aqui? Eu vim tomar café com a mulher que salvou a minha vida, Dr. Ricardo. E, pelo visto, cheguei bem na hora de evitar que o senhor cometa um crime de estelionato e fraude imobiliária. Severino respondeu, parando ao meu lado, cruzando os braços. Silvana olhou para o Severino e depois para a Helena. A confusão misturada com um desespero que começava a brotar nos olhos dela. Do que ele está falando, Marcos? Quem são essas pessoas? Ela exigiu saber, a voz afinando. Doutora Helena abriu a pasta de couro sobre a mesa. Ela tirou 3 documentos encadernados, com selos coloridos, carimbos em relevo e assinaturas frescas. Eu sou a advogada da dona Benedita. Helena começou, a voz polida e cortante. E o que o Dr. Severino quer dizer é que a procuração que a senhora tem nas mãos, dona Silvana, não vale a tinta gasta nela. Como não vale? Ela assinou. Eu reconheci firma. Silvana gritou, sacudindo o papel. Helena deu um sorriso frio de dar gosto. A procuração é válida, sim. O problema não é o documento. O problema é que ela dá a vocês o poder de administrar os bens em nome de Benedita da Silva. Mas acontece que, desde a manhã de sexta-feira, Benedita da Silva não possui mais bem nenhum em seu nome. O queixo do Marcos caiu. Silvana ficou com a boca aberta, sem som. O que você está dizendo? Marcos sussurrou, a voz falhando. Estou dizendo que esta casa e este terreno, Helena bateu o dedo indicador sobre a escritura pública original, foram doados legalmente, com registro em cartório e fé pública, para a Associação dos Pescadores e Rendeiras da Praia da Penha. A propriedade não é mais da sua mãe, Marcos. O Dr. Ricardo avançou, puxando os óculos do bolso do paletó para ler o documento por cima do ombro da Helena. E tem mais, Helena continuou, sem piedade. A doação foi feita com cláusula de usufruto vitalício e cláusulas absolutas de inalienabilidade e incomunicabilidade. A sua mãe tem o direito de morar e mandar aqui até o último dia de vida dela. E este imóvel não pode ser vendido, alugado, penhorado ou transferido por ninguém. Nunca. Está fora do mercado. Ricardo recuou 2 passos, virando-se para a Silvana com uma fúria cega no olhar. Vocês tentaram me vender um imóvel com cláusula de inalienabilidade? Vocês tentaram aplicar um golpe de 3 milhões de reais na minha corretora com uma procuração vazia? Não, isso é mentira. Essa velha inventou isso. A casa é nossa. Silvana berrava, cuspindo as palavras, o pescoço vermelho e as veias saltadas. A escritura é pública e o registro está no meu cartório, dona Silvana. Severino interveio, o tom de voz pesado, ameaçador. Se a senhora duvidar da minha palavra ou da fé pública do meu ofício, eu chamo a Polícia Federal agora mesmo para prender a senhora e o seu marido por tentativa de fraude contra este senhor de São Paulo. O mundo da Silvana desabou ali mesmo, no meio da minha sala. Ela olhou para o papel na própria mão e, num ataque de raiva infantil e nojento, rasgou a procuração ao meio, jogando os pedaços no chão. E o dinheiro? Ela gritou, os olhos saltando das órbitas, o cabelo desmanchando. O dinheiro que essa velha escondeu no banco a vida toda. A procuração me dá acesso à conta. Eu vou raspar até o último centavo. Pode ir lá tentar, minha filha. Eu finalmente falei, dando um passo na direção dela. Vai lá no banco. Você vai achar 800 reais na minha conta. O suficiente para pagar a luz e a água desse mês. O resto do dinheiro das minhas moquecas, que você queria usar para pagar as suas bolsas de marca, já está numa conta fiduciária blindada, no nome da associação. Você não arranca mais nem uma escama de peixe de mim, sua sanguessuga. O Dr. Ricardo fechou a pasta prateada com um baque seco. Ele estava bufando de raiva. Marcos, você e a sua esposa são 2 bandidos. Vocês me fizeram perder tempo, dinheiro de passagem e mobilizaram os meus investidores para uma fraude. O nosso departamento jurídico vai processar vocês 2 por perdas e danos. Eu vou arrancar até o carro que vocês vieram dirigindo.
Passar bem. O engravatado virou as costas e marchou para fora da casa, acompanhado do assistente. O jipão importado arrancou cantando pneu, sumindo numa nuvem de poeira. Ficamos apenas nós 5 na sala. A poeira baixou, mas a tempestade estava no auge. Silvana começou a tremer. Uma mistura de ódio, frustração e pânico. As dívidas que ela tinha feito contando com o dinheiro da minha casa iam engolir ela viva e ela sabia disso. Ela olhou para mim com nojo. Sua velha desgraçada. Você destruiu a vida do seu próprio filho. Você é um monstro egoísta. Você prefere dar a sua casa para um bando de pescador analfabeto do que ajudar a sua família. Você vai morrer sozinha, vai apodrecer sozinha nessa espelunca. Eu caminhei até ela. Fiquei cara a cara. A mulher era mais alta que eu por causa do salto, mas naquele momento eu era um gigante e ela era uma formiga. Quem planta vento colhe tempestade, Silvana. Você entrou na minha casa de fininho, achou que eu estava dormindo e planejou me jogar num depósito de velhos para morrer cheirando a urina, só para roubar o meu suor. Você é pobre de alma. O dinheiro não compra caráter, e o seu é mais raso que poça d'água na maré baixa. A minha casa vai servir para abrigar a comunidade que me ajudou a criar o frouxo do seu marido. E você vai ter que aprender a trabalhar para pagar as suas contas. Ela levantou a mão num impulso cego, como se fosse me dar um tapa. Severino deu um passo à frente, mas Marcos foi mais rápido. Ele segurou o braço da mulher. O rosto dele estava banhado em lágrimas. O menino covarde finalmente tinha percebido o fundo do poço que cavou para si mesmo. Não encosta na minha mãe, Silvana. Ele murmurou, a voz embargada, quebrando. Silvana puxou o braço com violência. Você é um inútil, Marcos. Um frouxo. Olha o que a sua mãe fez com a gente. A gente tá falido. Ela cuspiu no chão da minha sala, virou as costas, batendo os saltos no chão e saiu correndo para fora da casa. Marcos ficou ali. O pacote de sacos de lixo preto caiu das mãos dele. Ele caiu de joelhos no chão da minha sala, escondendo o rosto nas mãos, chorando alto. Um choro de criança arrependida. Mãe, me perdoa. Pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui cego. Ela me pressionou. As dívidas do escritório estavam altas. Eu não queria mandar a senhora para o asilo. Eu juro que não queria. Olhei para aquele homem de 40 anos, chorando aos meus pés. O meu coração de mãe doeu. Doeu muito. Uma dor aguda, fria, que rasgava o peito. Mas lágrima de crocodilo não rega a minha horta. Eu o criei para ser um homem de bem, mas ele escolheu ser um fantoche nas mãos da ganância. Levanta desse chão, Marcos, ordenei, a voz embargada, mas firme. Ele levantou devagar, os olhos vermelhos, esperando um abraço de perde. Olhei para aquele homem de 40 anos, chorando aos meus pés. O meu coração de mãe doeu. Doeu muito. Uma dor aguda, fria, que rasgava o peito de um jeito que nem a pior pontada de reumatismo no inverno conseguia imitar. Mas lágrima de crocodilo não rega a minha horta, e choro de covarde não constrói alicerce de casa. Eu o criei para ser um homem de bem, mas ele escolheu ser um fantoche nas mãos da ganância de uma mulher vazia. Levanta desse chão, Marcos, ordenei, a voz embargada, mais dura que nem cerne de aroeira. Ele levantou devagar, limpando o ranho do nariz com as costas da mão, exatamente como fazia quando era um menino de 7 anos, e esfolava o joelho na calçada. Os olhos vermelhos dele me procuravam, esperando um abraço de perdão mágico, esperando que a mãe passasse a mão na cabeça dele e dissesse que estava tudo bem, que o susto tinha passado. O perdão de Deus é de graça, meu filho, falei, olhando no fundo daquela alma assustada. Mas o meu, você vai ter que suar para conseguir. Você não chorou agora porque se arrependeu de tentar me jogar num asilo. Você chorou porque o golpe deu errado, porque o dinheiro sumiu e porque a sua dona te abandonou na primeira ventania. Marcos abaixou a cabeça, os ombros sacudindo. Ele sabia que cada palavra minha era uma pedrada de verdade. O seu pai morreu engolido por aquele mar ali na frente. Apontei para a janela de onde se via o azul da penha. Ele morreu trabalhando, com a pele curtida de sal, tentando botar comida na nossa mesa. Ele não deixou herança de dinheiro, mas deixou herança de vergonha na cara.
Uma herança que você jogou no lixo para agradar gente que tem nojo de pisar na areia. Mãe, eu não tenho para onde ir. As dívidas, o escritório. Ele balbuciou, a voz sumindo no meio do desespero. Vá trabalhar, Marcos. Vá suar a sua camisa de marca. Vá bater laje, vá carregar saco de cimento, vá usar o diploma de engenheiro que eu paguei com escama de peixe debaixo da unha. Quando as suas mãos tiverem calos grossos como as minhas, quando a sola do seu pé aguentar pisar no asfalto quente sem choramingar, aí você volta a bater no meu portão. Até lá, você vai aprender a ser homem na marra. Eu virei as costas para ele. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz em 71 anos de vida. Mais difícil que enterrar meu marido. Mas o amor de mãe, quando é de verdade, não é aquele que dá o peixe pronto no prato de porcelana. É o que joga o filho no mar revolto e manda ele nadar para não morrer afogado. Ouvi os passos arrastados dele indo em direção à porta. Ele não disse mais nada. O barulho do motor do carro dele soou triste, arrastado, sumindo devagar na estrada de terra batida. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio diferente. Não era mais aquele silêncio pesado, carregado de traição e mentira dos últimos dias. Era um silêncio limpo. O ar da casa parecia mais leve, como se uma tempestade tivesse passado arrancando as telhas podres e deixado só o que era forte e bem pregado. Senti uma mão quente e pesada pousar no meu ombro. Era o doutor Severino. Ao lado dele, a doutora Helena me estendia um copo de água fresca que ela mesma tinha ido tirar no meu filtro de barro. Beba, dona Ditinha, a garganta deve estar seca depois de engolir tanto desaforo, ela disse, com um sorriso compreensivo nos lábios pintados de vermelho. Tomei a água em 2 goles lentos. O gosto de terra boa do filtro me devolveu para o meu eixo. Eu deixei escapar um suspiro longo, sentindo as pernas tremerem um pouco. A adrenalina estava baixando, e o corpo velho cobrava a conta do teatro. A senhora foi gigante, minha rainha, Severino falou, ajeitando o paletó. Eu já vi muito homem fardado, cheio de medalha no peito, tremer na base por muito menos. A senhora cortou o mal pela raiz. O mal a gente não guarda na gaveta, Severino. A gente joga no fogo, respondi, entregando o copo vazio para a Helena. Agora venham. O cuscuz já deve estar esfriando na mesa da cozinha, e eu não fiz aquele banquete para alimentar o urubu. Fiz para celebrar com quem é de casa. Nós 3 fomos para a cozinha. Sentamos na mesa de madeira rústica, onde tantas decisões da minha vida foram tomadas. Comemos o cuscuz amarelo com charque frito na manteiga da terra, rimos, choramos um pouco lembrando dos tempos antigos e planejamos o futuro. Quando eles foram embora, já passava do meio-dia. A casa estava vazia, mas pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti sozinha. O meu exército estava comigo e a minha trincheira estava segura. Os meses que se seguiram trouxeram a chuva de maio e o vento forte de agosto, varrendo qualquer resquício daquela terça-feira amaldiçoada. A minha vida não acabou, como a Silvana praguejou. Pelo contrário, ela renasceu com uma força que eu nem lembrava que tinha. A doação da casa para a Associação dos Pescadores e Rendeiras da Praia da Penha mudou a alma desse lugar. O meu quintal, que antes era só um pedaço de terra grande e silencioso, cheio de folhas secas, virou o coração da comunidade. Com o dinheiro da minha conta fiduciária, nós construímos um galpão arejado nos fundos. Cobrimos com telha ecológica, levantamos paredes baixinhas de cobogó para o vento do mar circular e enchemos de mesas compridas. Hoje, logo cedo, o barulho que me acorda não é o ranger triste de um portão enferrujado. É o burburinho das mulheres. As rendeiras da Penha voltaram a ter um lugar digno para trabalhar. A cada passo que dou no quintal, escuto o ritmo maravilhoso das almofadas de bilro. O tec-tec-tec dos pedaços de madeira, batendo uns nos outros nas mãos ágeis daquelas mulheres, tecendo toalhas, caminhos de mesa e vestidos que agora são vendidos para o Brasil inteiro, sem atravessador para roubar o lucro delas. Eu passo as manhãs ensinando as meninas mais novas. Mostro para a Luzia, uma adolescente de 15 anos, com os olhos pretos feito jabuticaba, como se limpa um peixe sem estourar a bolsa de fel para não amargar a carne. Ensino os segredos do meu refogado, a paciência que a panela de barro exige,
O ponto exato de tirar a panela do fogo para o calor da argila terminar o cozimento. Eu não sou mais apenas uma mãe que perdeu o filho para a ganância. Eu sou a matriarca de uma família que eu escolhi e que me escolheu de volta. As notícias da capital sempre chegam até a praia. O vento traz o cheiro da maresia e as fofocas do asfalto. O Damião, meu taxista de estimação, é o meu pombo-correio. Numa tarde de terça-feira, ele parou o carro na frente de casa, aceitou uma caneca de café coado na hora e me contou o desfecho da história. A Silvana não aguentou o tranco da pobreza. Quando o banco mandou o oficial de justiça apreender o jipão importado por falta de pagamento e os agiotas começaram a ligar cobrando as contas do escritório de engenharia, a Dondoca arrumou as malas. Pegou as bolsas de grife, os sapatos caros e voltou para a casa dos pais no bairro Nobre, deixando o Marcos afundado num mar de dívidas e processos. Ela pediu o divórcio no mesmo mês. O amor dela tinha o preço exato de 3 milhões de reais. Marcos teve que fechar o escritório luxuoso. Perdeu o apartamento de frente para o mar no bairro do Cabo Branco. Para não ir preso pelas dívidas trabalhistas, ele vendeu tudo o que tinha. Damião me contou que hoje o meu filho mora num quartinho alugado num bairro da periferia. Ele arrumou emprego como engenheiro fiscal de obra numa construtora pequena. Passa o dia inteiro debaixo do sol quente, com capacete suado na cabeça e bota suja de cimento, comendo quentinha de isopor no horário de almoço. Quando ouvi isso, meu peito deu um aperto, uma fisgada de saudade e de dor. Mas logo em seguida, uma paz silenciosa se instalou. Ele estava trabalhando, estava suando, estava aprendendo o valor de cada moeda de R$1 que caía no bolso dele no final do mês. Semana passada, preparei uma travessa pequena da minha moqueca de robalo. Fechei bem na embalagem de alumínio, chamei o Damião e entreguei na mão dele junto com uma nota de R$100 para pagar a corrida. Leva lá na obra onde ele trabalha, Damião. Deixa na portaria. Diz que foi uma cliente antiga da pensão que mandou. Não diz que fui eu. Ele vai saber pelo cheiro do coentro com o dendê, pedi. Eu não ia salvar o Marcos. Eu não ia pagar as dívidas dele, nem trazer ele de volta para debaixo das minhas asas. A sola grossa estava se formando no pé dele, e eu não ia atrapalhar a obra de Deus. Mas eu queria que ele soubesse, no momento em que abrisse aquela quentinha, que a mãe dele estava viva, forte, e que o amor não tinha secado. Apenas mudado de forma. A tarde de hoje está caindo mansa, igualzinha àquela tarde em que tentaram cavar a minha cova. O céu está daquele tom de tangerina madura e o sol vai se escondendo devagar atrás da linha da água. Eu estou deitada na minha velha rede de algodão cru na varanda da frente. A rede que o meu tião comprou. Os fios esgarçados continuam aqui, firmes, aguentando o meu peso, balançando no compasso do vento leste. O portão de ferro não range mais. Na semana passada, o Zé Carlos, um dos pescadores mais antigos da associação, veio aqui com uma lata de graxa e deixou as dobradiças macias. O portão agora fica encostado, aberto para quem precisar entrar. Não tem mais fechadura trancada, não tem mais medo de quem vem de fora. Olho para as minhas mãos descansando sobre o colo do meu vestido de chita. As juntas ainda são tortas pela artrose. As manchas senes marcam a pele fina. As cicatrizes de queimadura de óleo quente contam a história das minhas batalhas. O mundo moderno olha para mãos como as minhas e vê inutilidade. Eles olham para o cabelo branco e acham que a cabeça por dentro também desbotou. Acharam que porque eu andava devagar, minha mente não corria. A sociedade é cruel com quem envelhece. Querem nos esconder em asilos de paredes brancas, entupir a gente de remédio para dormir e esperar a gente apagar em silêncio para não dar trabalho. Mas eles esquecem de um detalhe muito simples que a natureza ensina de graça para quem quiser ver. A lenha nova faz labareda alta, queima bonito e rápido, e logo vira cinza. Mas a lenha velha, aquela que tomou chuva, secou no sol e rachou com o tempo, essa vira brasa. Uma brasa vermelha, escondida debaixo da cinza, que guarda um calor infernal e dura a noite inteira. Ninguém apaga uma brasa velha sem queimar a própria mão. A associação está próspera. As meninas da renda estão ganhando o próprio dinheiro. Os pescadores não dependem mais de agiota para consertar o motor dos barcos.
Eu olho para o meu terreiro e vejo a vida brotando do chão que tentaram concretar. O doutor Severino e a doutora Helena me visitam todo mês, trazem bolo de bacia, tomam café e me atualizam das papeladas que garantem que esse pedaço de chão nunca vai virar resort para rico pisar na cabeça de pobre. Eu sou a Benedita da Silva, 71 anos, e mais viva do que nunca. Não preciso de plenos poderes num papel timbrado de cartório, porque o meu poder está no respeito que eu conquistei, no prato de comida que eu dividi e na coragem de não abaixar a cabeça nem para o sangue do meu sangue quando ele escolheu o lado errado da história. Fecho os olhos e respiro fundo, deixando o cheiro de maresia encher os pulmões. O mar da Paraíba continua batendo nas pedras com a mesma força de sempre, num vai e vem eterno que apaga as marcas na areia, mas nunca consegue arrancar o que está preso na rocha. A maré pode até tentar levar embora as pegadas que a gente deixa na superfície, mas as raízes que a gente planta com dignidade e suor no fundo da terra, essas, nem o tempo e nem a ganância dos homens conseguem arrancar.